Olha, não tem como negar, né? Esses novos medicamentos para perda de peso viraram, assim, o assunto do momento. É um fenômeno global. Todo mundo fala disso, promete uma transformação, mas hoje a gente vai mergulhar nesse universo por um ângulo bem diferente. E, para ser sincera, um pouco alarmante. O nosso ponto de partida é uma notícia bem chocante. O astropop Robbie Williams, ele veio a público dizer que está com problemas sérios de visão. E ele atribui isso diretamente a um desses medicamentos. Então, com base numa análise bem detalhada sobre o assunto, a nossa missão aqui é ir além da manchete, sabe? Vamos entender a ciência por trás, os efeitos colaterais que todo mundo já meio que espera e, o mais importante, os riscos que quase ninguém discute. Exato. E ter uma figura pública como Williams falando sobre isso, nossa, é um catalisador muito poderoso para essa conversa. Porque quando alguém com essa visibilidade toda compartilha uma coisa tão grave, força todo mundo a parar e a se questionar, né? Transforma o que seria uma nota de rodapé na bula de um remédio em um debate urgente. Um debate sobre os benefícios versus os riscos. Vamos começar então pela declaração dele, que é o epicentro de tudo isso. É direta e assustadora. Ele disse com todas as letras: estou ficando cego, tem a ver com a medicação que estou tomando para emagrecer. É uma frase que, para qualquer pessoa usando ou pensando em usar esses remédios, soa como um alarme de incêndio. E é uma frase que ganha ainda mais peso quando a gente lembra do contexto dele. O Robbie Williams sempre falou muito abertamente, né, sobre as lutas dele com dismorfia corporal, com transtornos alimentares. Isso mostra que não é uma decisão superficial, tipo, projeto verão. É parte de uma batalha muito longa e complexa com a própria imagem. A vulnerabilidade dele torna um alerta ainda mais autêntico. Exatamente. A declaração dele deu um rosto humano, para um risco que para muita gente era só uma teoria. Mas antes da gente entrar de cabeça nos riscos, vamos entender a máquina por trás do milagre. Ok, como é que esses remédios funcionam para causar uma perda tão drástica? Certo. A classe de medicamentos que a gente está falando é a dos agonistas do receptor de GLP-1. É um nome complicado. Peptídeo 1 semelhante ao glucagon. Os nomes que todo mundo conhece, né? O Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, são todos dessa família. E o mecanismo deles é, na verdade, bem sofisticado. Ele imita e potencializa um processo que o nosso corpo já faz. Então peraí, não é tipo um químico totalmente estranho que é introduzido no corpo, ele meio que copia algo que já existe? Precisamente. O GLP-1 é um hormônio que o nosso intestino libera quando a gente come. Ele faz várias coisas, mas a principal é sinalizar para o cérebro, lá no hipotálamo, que a gente está satisfeito. O que esses remédios fazem é dar uma versão muito mais potente e, assim, muito mais duradoura desse sinal. E isso ataca o problema por duas frentes. E quais seriam essas duas frentes? A primeira é a saciedade no cérebro. Ele recebe um sinal constante e super amplificado de "tô cheio", o que diminui drasticamente a vontade de comer. A segunda frente é mais mecânica. O medicamento também atrasa o esvaziamento do estômago. A comida literalmente fica mais tempo parada lá dentro. Uau, então não é só enganar o cérebro. Ele, de fato, fisicamente atrasa a digestão. Isso explica muita coisa, né? Sobre os efeitos colaterais mais comuns. Aquela sensação de enjoo, náusea. Se a comida está ali parada, faz todo sentido o sistema digestivo reclamar. Perfeitamente conectado. Os problemas gastrointestinais são a consequência mais direta e esperada disso. Náusea, diarreia, constipação, dor abdominal é a reação lógica do corpo a essa mudança de ritmo na digestão. Essa, digamos, é a parte da história que a maioria das pessoas já conhece e muitas vezes aceita como o preço a pagar. Certo, mas aí a gente volta pro Robbie Williams. Problemas de estômago são uma coisa. O medo de perder a visão, isso é de uma magnitude completamente diferente. Muda todo o cálculo de risco. É aqui que a conversa fica séria de verdade. É aqui que a gente entra nos riscos sistêmicos. São mais raros, mas infinitamente mais graves. Vamos começar pelo risco ocular, que foi o que ele relatou. O principal alerta que já existe tem a ver com uma condição chamada retinopatia diabética.
Retinopatia diabética. Isso afeta os vasos sanguíneos do olho, certo. Mas como que perder peso pode causar isso? Parece o contrário, né? A pessoa está melhorando a saúde, controlando o açúcar. Como isso piora a visão? Essa é a grande questão. É o paradoxo da situação. A retinopatia diabética é um dano que vai acontecendo nos vasinhos de sangue da retina, sabe? Em pacientes com diabetes, principalmente aqueles com a doença mal controlada há muito tempo, esses vasos já estão bem frágeis. O que os estudos indicam é que uma melhora muito rápida do controle de açúcar no sangue, que acontece com essa perda de peso acelerada, pode causar um estresse agudo nesses vasos que já estão danificados. O corpo passa por uma mudança metabólica tão brusca que, em vez de consertar, ele pode, no curto prazo, piorar o dano que já existe. Entendi. É como tentar consertar um cano velho e enferrujado abrindo a torneira com pressão máxima. A intenção é boa, mas a estrutura não aguenta. E para quem não tem diabetes, quem está usando só para emagrecer, esse risco some? Essa é a pergunta de $1 milhão. A fonte que a gente analisou deixa claro que, para não diabéticos, o risco é bem menor. A palavra-chave, no entanto, é menor, não inexistente. A preocupação toda é com a velocidade da mudança. Qualquer alteração metabólica muito rápida pode ter consequências que a gente não prevê em sistemas delicados como os da retina. Então, o alerta vermelho é para diabéticos, mas a recomendação de ficar de olho na visão vale para todo mundo. É assustador pensar que algo para melhorar a saúde geral pode ter um efeito tão localizado e perigoso. Isso me faz pensar que outros sistemas do corpo que a gente nem imagina podem ser afetados. A fonte fala de outros riscos, né? Sim, e são igualmente sérios. Outro ponto de muita atenção é a tireoide. A FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, emitiu o que eles chamam de Boxed Warning, que é o alerta mais sério possível sobre o risco de tumores de células C da tireoide, incluindo até um tipo raro de câncer. Espera aí, mas eu li que esse alerta veio de estudos com roedores. Isso não é algo que as pessoas podem simplesmente ignorar pensando, mas foi em ratos? É uma ótima pergunta porque ajuda a gente a entender como a segurança de um remédio é avaliada. Na farmacologia, esse é um sinalizador crucial. Nossos sistemas são parecidos o suficiente para que um risco claro em roedores exija, por precaução, um alerta para humanos. Não é uma prova de que vai acontecer em pessoas, claro, mas é um sinal de fumaça forte demais para ser ignorado. A agência basicamente diz, olha, não sabemos se isso se aplica a humanos, mas o risco potencial é tão grave que precisamos avisar. Faz sentido. É um risco baixo, mas de altíssimo impacto. E a lista não para aí, né? Eu li sobre problemas no pâncreas e na vesícula. Correto. Há relatos de um risco aumentado de pancreatite. É uma inflamação do pâncreas. E pancreatite não é uma dor de barriga. É uma emergência médica muito dolorosa e que pode ser fatal. E, além disso, tem também um risco maior de desenvolver pedras na vesícula biliar. E por que isso acontece? Qual é a ligação? Acredita-se que a perda de peso muito rápida altera a composição da bile, aquele fluido que ajuda a digerir gorduras. Essa alteração pode levar à formação de cristais que viram pedras. É mais uma consequência em cascata de uma mudança muito rápida no corpo. Então, para a gente resumir esse quadro de riscos, não é só enjoo. Estamos falando de um risco, mesmo que pequeno, de problemas permanentes na visão, um alerta seríssimo sobre câncer de tireoide, inflamação aguda do pâncreas e pedras na vesícula. A conversa é muito, mas muito mais complexa do que tomar uma injeção para emagrecer. Exatamente. A potência do benefício vem com uma potência de riscos que precisa ser respeitada. Diante de um cenário tão complexo, a pergunta óbvia é: como navegar por isso com segurança? O que a fonte que a gente analisou aponta como, sei lá, as regras de ouro para quem pensa em usar ou já está usando? A fonte aponta 4 recomendações essenciais. Mas o mais importante é entender que elas não são só sugestões. É um sistema de segurança. Se um falha, o sistema todo fica comprometido. E qual seria o pilar central desse sistema? O primeiro e absolutamente inegociável: acompanhamento médico rigoroso. Parece óbvio, né? Mas hoje em dia, com a internet e a busca por atalhos,
é o ponto mais ignorado. Usar por conta própria é uma roleta russa. A prescrição e o monitoramento precisam ser feitos por um especialista, um endocrinologista, alguém que entenda as nuances do remédio. E uma vez que a pessoa está sob cuidado médico, o que vem depois? O segundo ponto, exames de rotina. Não é só pegar a receita e sumir. O médico precisa de dados. Isso significa exames de sangue periódicos para checar as funções dos rins, do fígado e principalmente as enzimas do pâncreas. É a única forma de pegar um problema silencioso antes que ele vire uma crise. E o terceiro ponto nos leva de volta ao começo da nossa conversa, ao alerta do Robbie Williams. Exatamente. A terceira regra de ouro é o check-up ocular. Isso é obrigatório para pacientes diabéticos, mas, na verdade, a recomendação se estende a todos. Qualquer alteração na visão, por menor que seja, visão turva, umas mosquinhas flutuando, tem que ser um gatilho para procurar um oftalmologista na hora. E oftalmologia, tempo é tudo. E, por fim, o quarto ponto, que talvez seja o mais esquecido na euforia de ver um número na balança baixar rápido. E talvez seja o mais importante a longo prazo. É entender que esses medicamentos são ferramentas. Eles não são a solução final. Eles não curam a obesidade. Não substituem um estilo de vida saudável. A ideia é que o remédio funcione como um impulso, um auxílio poderoso, que permite à pessoa implementar e, mais importante, sustentar mudanças duradouras. Dieta, exercício. A saúde sustentável não vem numa caneta. Ela é construída dia a dia. O remédio abre a porta, mas é a pessoa que tem que atravessar. Perfeito. Então, resumindo a nossa análise, a história do Robbie Williams é um alerta poderoso, muito pessoal. Esses medicamentos, os agonistas do GLP-1, são ferramentas farmacológicas revolucionárias, sim, mas com riscos reais e sérios. E por isso o uso exige uma responsabilidade máxima, que só é possível com supervisão médica constante. E se a gente olhar o quadro maior, a popularidade absurda desses tratamentos revela uma tensão cultural fascinante. De um lado, o desejo por soluções rápidas para um problema de saúde complexo e estigmatizado, é compreensível. Do outro, a necessidade de um entendimento paciente e profundo dos riscos. A mensagem central não é demonizar os remédios, que são transformadores para muitos, mas sim de usá-los com respeito e a cautela que a potência deles exige. É sobre tomar uma decisão informada. Exato. E para fechar, eu quero deixar um pensamento para reflexão. Algo que a nossa fonte não aborda, mas que essa discussão toda me inspirou a pensar. Considerando que essas medicações alteram os sinais mais fundamentais do nosso corpo, né? Fome, saciedade, sinais que evoluíram por milhões de anos, qual pode ser o impacto a longo prazo de terceirizar esses instintos biológicos para a farmacologia? Depois que a pessoa para de usar o remédio, o corpo reaprende a ouvir os próprios sinais? Ou será que a gente cria uma dependência não só química, mas comportamental, de uma regulação externa para algo tão básico como saber quando comer e quando parar? É uma questão em aberto e fundamental para o futuro desses tratamentos. Você acabou de ouvir O Orelhão. Se esse conteúdo te ajudou a ficar bem informado, deixa seu like, comenta aí embaixo e se inscreve no canal. A sua participação fortalece o nosso trabalho e faz as notícias chegarem mais longe.